Ex-aliado abre a caixa preta do bolsonarismo e expõe o caos dentro da família Bolsonaro. Briga entre Jair e Eduardo Carlos tratado como gênio sem entregar nada. Flávio enrolado em suspeitas e Eduardo acusado de agir contra o Brasil. O que aparece aqui não é bastidor comum. É retrato de uma família que sempre se vendeu como solução, mas governou na base do grito, do conflito e da confusão. Jair pode gostar de você. Jair me adorava. E eu passei a gostar do velho. O problema foi esse. Jair gostar de mim, que eu não sabia que ele não podia. Você pode gostar de Jair, agora ele gostar de você, não. Então, quando Jair começou a ter, por exemplo, demonstrações de confiança, por exemplo, uma vez eu cheguei no gabinete de Jair, que eu ia pra Brasília. Aí eu cheguei lá, eu chegava lá e ia direto. Quando eu cheguei lá, tava tendo um quebra-pau, amigo. Dele com o Eduardo. Mais uma briga. Mas, assim, os palavrões mais baixos que você possa imaginar. Não tem aqueles palavrões que ele chama, você multiplica aí por 100. Eduardo, meu irmão, começou a querer articular, fazer essas besteiras que ele fazia, só que na Câmara, a campanha do pai, e Jair, você não vai, vagabundo. Meu bicho, um pau de torar. Aí eu cheguei na hora. Quando eu cheguei, tava Eduardo com a mão assim, perto do gabinete, com a mão encostada assim, como fosse Kiko do Chaves, sabe? E Jair, toma chibata. Aí quando eu cheguei, Eduardo olhou pra mim e disse, ainda bem que você chegou. Vá ali, porque ele só faz, parece que ele só faz lhe ouvir. Ele só quer ouvir você. Eu tomei aquilo como uma responsabilidade boa, mas não, irmão, já era o ciúme já do cara. Aí eu disse, o que foi, Jair? O que foi? Ele disse, esse vagabundo, inventando de querer fazer política aqui, articular, sem saber que isso não sabe nada, isso é burro. Aí começou aquela esculhambação. Aí eu digo, Jair, aí eu digo, Eduardo, dá um tempo aí. Eduardo confiou em mim. Aí saiu fora. Por isso que tem um vídeo de Eduardo falando o seguinte, quando a situação é difícil, bota Julián pra resolver. Ele é conhecido no nosso meio como Pitbull. E eu só prova, Eduardo diz isso, ó. Eu só prova que ele não bajula a gente, não. Eu disse, Eduardo, vaza. Diz aí, capitão. Ele, não sei o que eu disse aí. O cara é novo, mas é teu filho. Eu vou ajudá-lo também, relaxa. Tá na tua conta. Jair era deixa aí comigo. Tá na tua conta também, Paraíba. Não sei o que, o bicho... A veia chamava de Paraíba, né? Era. A veia do pescoço pra estourar. Eu digo assim, vai morrer aqui. Aí eu disse, Eduardo, não sei o que tal. Aí eu fui, não sei o que tal. Tu entendeu? Por exemplo, Jair às vezes me ligava e dizia, ó, tu tá sabendo aí de uma bronca aí? Eu digo, não. Bicho, por Deus do céu, cara. Dia de domingo, tu tá sabendo de uma bronca aí? Eu digo, não, que é? Problema com o Flávio aqui no Rio de Janeiro. Aí, não vou dizer aqui, pessoal. Eu digo, beleza, eu vou pegar um avião, vou aí. Aí eu ia lá, chegar lá e falar com o Flávio. Acho que o Flávio nem lembra que a gente chama aqui de fuleiragem. Aí, resumindo, beleza, fui lá algumas vezes. Em relação a Carlos já era diferente. Eu conheci Carlos no gabinete, era raro ver Carlos no gabinete. Carlos vereador. É, quando ele ia pra Brasília, não dormia na casa do pai. Estranho, né? Ele dormia na casa de Jorginho, que era filho do chefe de gabinete dele, que é de Jorge Pai, que era pai de Jorginho, que hoje é ministro do TCU. Era lá que Carlos dormia, não dormia na casa do pai. Mas a primeira vez que eu vi Carlos, eu achei ele um cara agradável. Todo sociopata é agradável. Ele não chega sociopata não, um psicopatazinho. Agradável, educado. Aí uma vez eu disse a Jair, ô Jair, por que tu não chama Carlos pra ajudar? Parece um cabo bom. Ele só olhou assim não fale nisso aqui não. Não inventa essa história, não. Eu digo, o que foi? Eu pisei aonde que eu não vi? Ele disse, deixa ele lá no canto dele. Eu não controlo não, meu irmão. Carlos teve uma participação importante, ou enfim, pelo menos ativa, importante em quê, homem? Na eleição de Bolsonaro, deixa não? De conversa, em quê? Diga a mim, o que é que tu acha que ele fez? Dizem, credenciam a ele as redes sociais de Bolsonaro, não? O quê? Que ele ajudava o pai a gravar os conteúdos, a fazer os conteúdos. Isso é conversa, é mentira, não. Aquilo ali é o seguinte, pegaram um doido e disseram que ele era um gênio. O problema dele é esse. Se pegar um doido e disser, agora tu é gênio. Aí botaram um chapéu de Napoleão e ele ficou com a mão assim dentro. Tem aquilo ali, pô. Tu já viu os conteúdos de Carlos? Eu desafio você nos conteúdos de Carlos, rapaz. É só doidiça. Não tem nada que funcione. Ele gravou um vídeo agora, lá falando sobre Santa Catarina. Bicho, é uma piada, cara. É risível. Ele tem a pachorra, ele fala na cara lisa, eu vim pra cá, olha só o que ele falou. Escuta vocês aí, viu, bicho? Ele disse que foi pra Santa Catarina, porque lá ele renasceu. Tu nem nascesse, criatura, ainda. Ele renasceu em Santa Catarina porque é o Brasil que deu certo. O cara foi vereador, bicho, 30 anos, irmão. O cara era um vereador irrelevante. Ele passou 30 e poucos anos porque pegou o mandato que era da mãe, porque Jair brigou com a mãe. Veja como que família caótica. A mãe de Jair, a mãe de Carlos era vereadora, passou a ter uma certa autonomia e Jair, como ele é um cara manipulador, tirou a mãe e jogou o filho que foi eleito com 17 anos de idade e assumiu com 18. Carlos Bolsonaro nunca botou um prego numa barra de sabão. Todos os assessores deles agora, a grande maioria, investigados pelo Ministério Público por questão, mesmo negócio de rachadinha, onde eles faziam o pé de meia. Isso é fato, isso é verdade mesmo. E nunca fez nada. Aí ele é vereador lá. O pai foi presidente da República e ele não sai senador lá. Por quê? Sai pro Santa Catarina. Porque as pessoas não sabem Santa Catarina que é Carlos. Da mesma forma que pegaram o Hélio Negão, Hélio Lopes. Jogaram pra Roraima. Nunca foi nem Roraima, pode-se dizer, pra sair candidato a Senado lá. Porque ninguém sabe quem é Hélio. A família Bolsonaro tinha dúvida. Hoje tem total convicção que
o povo brasileiro é otário. Eles têm certeza, tanto é que estamos fazendo agora quase 50 dias. Fez 40 dias. Que estourou a bomba do Master. Que perguntaram, ei, foi você que... Como foi o negócio lá do financiamento do vídeo, do filme lá? Não, foi não. Aí depois que viu que saiu, aí ele foi e assumiu. E depois ele deu praticamente 30 dias para se apresentar através de uma empresa, toda a estrutura do que foi pago, até agora não foi. Depois veio lá o deputado lá, que esqueci o nome dele agora, que era ator da Globo lá, enfim. O Mário Frias, que disse que em 30 dias entregaria o relatório. Já deu 40 e não apareceu nada. Então eles vão apostando no tempo para que você esqueça. E o brasileiro tem esse defeito. O brasileiro tem memória curta. Quando a gente fala de campanha, né? E é uma coisa aqui que eu não falei em entrevista nenhuma ainda aqui, tá? Vou falar aqui pela primeira vez. Quando Jair decidiu ser presidente da República, nem os filhos acreditaram nessa história. Esse negócio de Carlos Bolsonaro, isso é besteira, mentira. Isso é o que eles querem passar. Eles tomavam conta da narrativa por parte do movimento bolsonarista, então eles diziam o que queriam. E Jair era filho dele. Jair tinha um filhinho que era doninho da bola. Então, chega em Santa Catarina e espalha para o Brasil que deve ao presidente da República, Jair dizia, olha, eu sou presidente devido a esse cara aqui. Então, o bolsonarismo fica em êxtase. E Carlos chega com aquela cabeça dele daquele tamanho, mostrando, não estou dizendo isso para diminuir ele, não. Porque ele é um parasita. Isso aqui não é algo pessoal, visceral. Carlos é burro, bicho. Ele é muito burro. Escreva aí um texto aí de 5 linhas aí, rápido, sobre, sei lá, Nióbio. Ele não sabe não, pô. Ele é burro. Carlos é burro. Flávio é malandro. E o Eduardo é ególatra. E o Renan é débil mental, pô. Agora, vamos de boa. Vamos lá, me contraponha com os argumentos. O Renan, ele falando, as pessoas costumavam fazer crítica a Dilma, né? Que Dilma falava um negócio, que o estoca vento. E Renan, beleza, é um menino. O Renan, ele vem falando... Você parece que tá numa montanha russa, quando de repente ele sobe de novo e você vai, onde esse menino vai chegar? Não chega em lugar nenhum. E é Renan Filho. Aí você vai para Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é um conspirador. Antigamente, a CIA cooptava pessoas de determinado estado para trabalhar contra o seu país. Eduardo é descaradamente um agente, não é infiltrado não. É descarado da CIA contra os interesses do Brasil. Um filho de um presidente que passa informações privilegiadas para um governo americano. Eduardo Bolsonaro, em qualquer país sério como a Rússia, estaria condenado à prisão perpétua ou à morte. É forte? Não. Porque se um vassalo americano daquele diz que trabalha na hipótese do seu país ser bombardeado, chegar porta-aviões aqui, o nosso Brasil ser invadido, inclusive deixar a terra arrasada, como se fosse um sentimento de vingança, de vingança. Isso é um conspirador, isso é um traidor da pátria. Eduardo Bolsonaro, em um país sério, seria condenado à prisão perpétua à morte. Ele é um traidor da pátria. Olha, esse relato de ex-aliado, Julian Lemos, escancara uma coisa que muita gente já desconfiava. O bolsonarismo sempre foi vendido como projeto de país, mas por dentro parecia muito mais um condomínio de brigas, vaidades e disputa familiar. A cena de Jair Bolsonaro brigando aos gritos com Eduardo, cheia de palavrão e humilhação, é quase simbólica. Essa turma passou anos falando em ordem, disciplina, família e moral. Mas quando a porta fecha, o que aparece? Confusão, gritaria, ciúme político e filho tentando mandar na campanha do pai. E tem também a construção do mito Carlos Bolsonaro. Durante muito tempo, venderam Carlos como o grande gênio das redes, o cérebro digital da família. Só que, pelo relato, essa genialidade parece muito mais uma narrativa fabricada pela própria bolha do que competência real. Repetiram tanto que ele era estrategista que parte do público acreditou. É assim que o bolsonarismo funciona. Cria personagem, espalha no WhatsApp, transforma em verdade e depois trata qualquer crítica como perseguição. Flávio aparece sempre cercado por explicações mal dadas. Carlos tenta posar de estrategista. Eduardo veste a fantasia de patriota, mas vive flertando com interesses estrangeiros contra o próprio Brasil. E aí fica a pergunta: que patriotismo é esse que grita Brasil acima de tudo, mas aceita pressão externa quando isso ajuda o projeto da família? No fundo, esse relato desmonta a fachada. Não havia ali um projeto sério de nação. Havia uma máquina familiar de poder alimentada por ressentimento, desinformação e culto à personalidade. Eles apostam no esquecimento do povo. Sai denúncia, eles negam. Aparece cobrança, eles enrolam, prometem explicação, não entregam e seguem esperando que tudo vire poeira. Mas quando a cortina abre, o que aparece não é liderança, é caos. Não é patriotismo, é oportunismo. Não é família exemplar, é disputa por poder.
E o Brasil precisa decidir até quando vai tratar esse barraco político como se fosse projeto de país.